Salve aí, galera! Como é que vocês têm passado? Faço votos que todos estejam bem na medida do possível, bem como os seus familiares. Segue aí o isolamento social, o cuidado ao sair de casa, apenas em situações essenciais e de emergência, certo? Vamos lá! Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo da estatística básica em nossa aula 2. Aula passada nós trabalhamos um pouco o conceito de estatística, nós introduzimos o conceito, vimos o que é uma população e uma amostra. Hoje nós vamos ver o que são as variáveis, seus tipos, e o que é o tratamento, o que são os tratamentos de dados, né? Ou seja, vamos interpretar alguns gráficos aqui. Seguindo o quadro. Aqui eu pego uma situação, um problema, de quando se faz uma pesquisa. Então, as características de interesse no caso de uma população. E aí, entre muitos jovens, há um interesse em estudar o índice de massa corporal, né? E o que significa isso? No caso aí de um exemplo, entre alunos do ensino médio de uma cidade. Primeira coisa que se faz é tomar uma amostra dessa população, uma vez que verificar entre todas as pessoas, todos os jovens ali, sempre fica difícil, como nós já dissemos. Então você tem que lançar mão de uma amostra. É assim que se faz aí uma pesquisa. E no caso, medir a altura e o peso de cada jovem, porque a fórmula para o cálculo do IMC é a razão entre o peso e a altura ao quadrado. Quer dizer, o que significa altura ao quadrado? Você tem que pegar a altura e multiplicar por ela mesma, aí sim você pega o seu peso, a sua massa, e divide por esse valor encontrado da sua altura ao quadrado. Tá? No caso aí, para a gente introduzir o que são as variáveis, eu começo com esse exemplo para vocês, que tanto o peso quanto a altura, no caso da pessoa, do jovem, do indivíduo, são as variáveis de interesse. Uma variável ela pode ser classificada segundo as informações em quantitativa e qualitativa. A quantitativa, como o nome já diz, ela mede a quantidade. Então, exemplos, a idade de uma pessoa, a sua altura, o preço de um produto, a quantidade de vendas, caso esteja sendo feita uma pesquisa aí, no mercado, né, nas empresas e por aí vai. Por outro lado, o que seria uma variável qualitativa? É aquela que mede a qualidade do quê? Do indivíduo. Ela pode ser separada em categorias. Por exemplo, o nível de escolaridade de uma pessoa, se ela só chegou até um nível fundamental, se ela já tem um nível médio, se já concluiu ou ainda está concluindo, ou se ela tem um nível superior, está concluindo o nível superior ainda. E ainda tem mais. Satisfação com um produto. Se você vai fazer aí um estudo sobre um produto, vai fazer uma pesquisa de mercado, se a satisfação com aquele produto, no caso do consumidor, ela é baixa, se ela é média, se ela é alta, ou assim por diante. Seguindo aí o quadro. Vamos ver agora os gráficos e alguns dos seus tipos. Aqui nós temos um exemplo, esse gráfico, eu botei aí que a fonte é a projeção da população do Brasil e das unidades federativas por sexo e idade no período de 2010 a 2060, ou seja, é uma projeção, uma vez que nós estamos no ano de 2020 ainda. Isso foi no total no ano de 2017 que foi feito. Todas as unidades federativas aqui em vermelho, essa barra em vermelho é do Brasil, porque é calculada a média entre todas as unidades federativas. Esse gráfico, o seu tipo é um gráfico de barras horizontais, como vocês podem ver,
E diz respeito ao quê? A probabilidade em partes por milhão, por mil, né, no caso, porque o percentual é por 100, aqui no caso é por mil, quando vocês veem duas bolinhas embaixo aqui da barra, de um recém-nascido não completar o primeiro ano de vida. No Espírito Santo são 8,4 partes por mil, ou seja, a cada 1.000 nascituros, 8,4 é lógico que isso é uma média, gente, porque ou falecem 8 ou 9 e não 8,4, que seria essa parte decimal aí, tá? É porque isso é uma média. Não morre uma pessoa por parte dela, ou é o indivíduo total ou não é. Mas isso é média, e se tratando de média, a gente coloca aí partes decimais. Então, o menor aqui que vocês veem nesse gráfico é de do Espírito Santo, perdão, 8,4 a cada 1.000. E o maior aqui, infelizmente, no ano de 2017, é no Amapá, de 23 redondos aqui, 23,0 a cada 1.000. Vamos ver aqui o do nosso interesse, do nosso estado, que é o Rio de Janeiro, 11,1 parte, no caso, a cada 1.000, tá certo? E o do Brasil, 12,8, que, como nós dissemos anteriormente, vai ser uma média calculada entre todas as unidades federativas, entre todos os estados. Então, isso aqui é um exemplo que eu estou dando para vocês. A fonte é do IBGE, não foi colocada aqui, me desculpem. Que um exemplo de gráfico de barras horizontais. Seguindo. Aqui também não coloquei a fonte, vocês me desculpem, mas são dados interessantes sobre gravidez na adolescência, os nascimentos a cada 1.000 adolescentes, no intervalo de 2005 ao ano de 2010, depois de 2010 a 2015, para ver se houve uma evolução. Provavelmente vai sair porque essas informações são a cada 5 anos e os levantamentos que são feitos. O Brasil em azul, o México aqui nessa cor aqui esse vermelho, Estados Unidos da América do Norte aqui nessa, nem sei precisar que cor é essa aqui, esse marrom claro, e aqui em roxo o Canadá. Repare aqui o Brasil, um pouquinho mais do que 70 nascimentos em cada 1.000 adolescentes. O México era um pouquinho maior se vocês forem observar. Estados Unidos um pouco abaixo de 40 e o Canadá entre 10 e 20 aqui, pode ser 14. Adolescentes grávidos entre 1.000. Aí olha a evolução ou involução, né? No Brasil diminuiu um pouco de 70, devia estar aqui entre 67 e 68. O México, que estava acima do Brasil em gravidez de adolescência, reduziu aqui, está menos que o Brasil, devia estar 65. Estados Unidos de 39 caiu para 30 e o Canadá, que devia estar lá em 13, caiu aqui para 11, tá? Então o Brasil não tem feito aí essas políticas públicas, acredito que tenha piorado aí nesses últimos 5 anos, de 2015 para cá, não sabemos. Tem que ver aí as pesquisas. Esse é um exemplo de gráfico de barras verticais, também chamado de gráficos de colunas. Esse é um exemplo. Valeu, galera? E aqui um último exemplo para vocês. Infelizmente, pego dos casos acumulados por Covid, por data de notificação. A fonte são as Secretarias Estaduais de Saúde no Brasil, nesse ano de 2020. Esse é um exemplo de gráfico de linha, quando a gente tem interesse em dar aí a continuidade e olha a evolução aí da infecção por Covid-19 no Brasil até 28 de maio. Olha essa curva ascendente, já falamos sobre isso anteriormente. Os modelos matemáticos que são utilizados para poder fazer esse tipo de verificação, e esse é um tipo de gráfico de linha. Olha a evolução aqui, era quase horizontal essas linhas e olha como é que nós estamos indo aí para um pico, ainda não atingimos
a curva, a estabilidade da curva para poder afrouxar esse isolamento que com certeza vocês já desejam, né? Ninguém aguenta aí mais ficar em casa, mas infelizmente é isso. Peguei esse exemplo aí para vocês, mostrei aí alguns exemplos de gráficos e é isso que nós temos para hoje. Meu nome é Luiz Alexandre, eu sou professor de Matemática e Filosofia do Ensino Básico no Rio de Janeiro e hoje é o dia 1º de junho do ano de 2020. Um abraço a todos, paz e bem.